Olá, sejam muito bem-vindos. Que delícia! Gente, boa noite. Muito bom receber vocês aqui. Muito bom, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco nós vamos estar entrando com a nossa convidada, uma querida. Boa noite. Gente, que delícia ter vocês aqui, muito bom. Olha, para quem ainda não assistiu nenhuma das séries de lives, eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo, né? Só me falam se o som tá saindo bem, se a imagem tá bacana, se eu tô bonitinha. Alguém fala se tá saindo bem o som aí, tá tudo ok. Paula já entrou aí, daqui a pouco eu vou chamá-la. Será que a minha internet parou? Alguém fala se tá ok. Eu vou entrar no meu celular que eu vou te dando feedback também, tá? Será que travou aqui, gente? Alguém me fala. Ai, obrigada. Bom, tá tudo bem aí, né? Obrigada. Som tá ótimo, eu tô lindona, então tá tudo bem. Muito bem, Mônica, querida, seja bem-vinda. Então, bom, eu comecei com uma série de lives em abril, né? Que era que no mês de abril a gente traçou aí uma linha dos chefes pelo Brasil, que tinha duas vertentes, que uma delas era falar com chefes do Brasil inteiro, ou seja, dos 4 cantos do país. Tinha essa vertente, escutar a história de cada um, de saber as dores, as dificuldades, a trajetória, enfim. E a outra pegada é que era pelo Brasil, no sentido do resgate da gastronomia brasileira, da gente realmente valorizar o pequeno produtor, o produto da terra, enfim, essa coisa toda. E agora, em maio, por ser a história de ser o mês das mães, das noivas, enfim, eu quis trazer para vocês live com chefes, né, com mulheres fortes dentro da gastronomia, também da mesma forma que permeiam o Brasil inteiro, para a gente estar escutando as histórias, as dificuldades, como que tá essa questão da valorização da mulher hoje, né? Se a gente já venceu essas barreiras, enfim, tudo isso aí são assuntos que a gente traz nesse mês de maio, com a força da mulher na gastronomia. Vou pedir para vocês lançarem esse aviãozinho aí para todo mundo, para levantar bem a live, clicar no coraçãozinho também ao lado, que é de graça, não tem problema, pode realmente clicar nesse coraçãozinho aí para a gente chegar chegando. E todas as perguntas que vocês quiserem fazer, coloquem no balãozinho, tá? Ontem eu fiz uma live, teve muita pergunta sobre a minha entrada no Mestre do Sabor. Vou responder também, então coloque no balãozinho tudo que vocês quiserem saber aí da minha entrada. E saber do assunto também maravilhoso que a Paula vai traçar com a gente, que depois a gente vai ter um tempo para poder responder essas perguntas todas, ok? Então eu vou chamar a nossa convidada, que ela já deve estar ali agoniada, e é uma pessoa super querida, admiro, sou fãzaça, ela ainda vai me ensinar a mexer com essa história de churrasco, sabe? De ser assim, né, Paula? Olá, tudo bom? Como é que tá? E você sabe que eu sou sua fãzaça, né? Obrigada. Tô ansiosa para essa nossa live, que é Que linda, bom, eu adoro o seu trabalho, enfim. Que delícia te receber, eu fiquei que muito bom. Eu feliz. que fico feliz com o convite. Pois é, acho que a gente vai traçar uma linha aí bem gostosa de conversa, né? Com E, certeza. e trazer para o povo, né, até algumas questões que muita gente não sabe. Então, assim, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, dessa mulher forte que você é, né? Ainda mais nesse mundo que você vive, né? Eu acho que é bem pior do que o meu no sentido de realmente chegar assim, chegando com tudo e fazer acontecer a coisa. Então, conta pra gente um pouquinho da Paula. Eu acho que a maioria das pessoas já te conhece, sabe, de toda a sua trajetória, mas
Vamos falar um pouquinho de como que você chegou até aí, como é que foi toda a sua trajetória. Conta pra gente. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Fico super feliz, principalmente de conversar com você aí de Brasília, porque Brasília é quase uma segunda terra para mim, porque eu vivo aí por Ai, conta que das minhas delícia! consultorias, né? Eu tenho uma consultoria grande aí que é o Caminito, que são duas casas, então estou sempre por aí. Bom, eu fui Bom, criada numa então, fazenda. ó, peraí. Então, você vindo aqui, a gente já tem que fazer alguma coisa a quatro mãos. Com certeza, com certeza. Aí você me ensina, tá? Aí você vai me ensinar. Com certeza, obrigada. Bom, eu fui criada numa fazenda no interior de São Paulo, né? Então, assim, o meu contato com a terra, com os produtos da terra sempre foram muito fortes. Minha mãe era uma apaixonada por gastronomia, sempre muito pesquisadora, muito interessada. Eu sempre gostei muito, mas você imagina que há 30 e alguns anos atrás, para um pai árabe, né? Era muito difícil que a filha fosse ser uma cozinheira. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas mudaram muito. E, enfim, Ficou eu, chique, né? Ficou pois chique é, ser chefe, né? o glamour que não existe, né? Porque só a gente é que sabe a É, vida da tipo gente como isso. é. Tipo isso. Mas aí eu estudei psicologia para me formar, para agradar meu pai, mas sempre trabalhei com cozinha desde sempre e continuei trabalhando minha vida toda. Trabalhei em restaurante, fiz várias coisas, até que eu montei o meu catering, né? O Lena Labac, que era o nome da minha mãe, dei o nome em homenagem a ela. Que já tem aí quase 30 anos o catering, né? O catering já tem 20 e poucos anos. Eu já tenho, ontem, eu sempre costumo falar, eu tenho 30 anos de carreira. Daí ontem eu fui fazer a conta, não é bem assim, eu tenho quase 37 anos de carreira. Que horror! Eita! Mas, assim, a gastronomia sempre guiou a minha vida, né? Eu criei meus dois filhos, que são maravilhosos. Agora eu já sou avó, em dezembro nasceu meu primeiro Olha que neto. delícia! Pois é, minha filha é uma baita confeiteira, mora no Chile. Meu filho trabalha comigo, é meu sócio agora aqui na Deli, no Labac Deli Shopping, que é o nosso delivery de pastrame, sanduíche de pastrame aqui em São Paulo. Peraí, só um pouquinho, Paula. O pessoal está reclamando que a imagem está congelando. Eu não sei se é a minha ou a sua. E estão reclamando do som também. Então, eu realmente não estou sabendo se é o meu ou o seu. Porque para mim você Também está não bem. sei. E eu não sei Para se eu mim estou bem para também. você. Tá bem, né? Gente, é a minha imagem ou a imagem da Ah, Paula? é lá, o sinal dele que deve estar ruim Ah, porque diz que está tá, chovendo. tá. Então pode ser. Depois, se vocês sentirem alguma coisa, fala aonde que está acontecendo, se é comigo ou com ela, para a gente ver se resolve. Mas, em princípio, quando acontece de travar, a gente percebe por aqui, né? Sim, sim. Mas acho que tá legal, entende? Aí eu E continua, desculpa. trabalhei muitos anos na alta gastronomia, sempre gostei muito de trabalhar com carnes, né? Sempre foi uma praça que eu gostei muito. E aí, de uns 15 anos para cá, eu foquei também bastante em charcutaria. Peguei, por acaso, o Brasil explodiu a história da carne, né? O mercado da carne teve um boom nos últimos 7 anos. Como eu já estava Aham. dentro desse mercado, né? Eu já tinha um nome forte aí nesse mercado, logicamente, continuei meu trabalho e é isso. Que delícia, gente. É muito lindo isso, né? Bom, antes da gente entrar no assunto, tiveram algumas perguntas aí para eu poder me apresentar. Desculpa. Imagina, eu estou tomando Geralmente. café, tá? Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Leninha Camargo, sou chefe de cozinha aqui em Brasília, né? Acabei de entrar aí no Mestre do Sabor, foi super bacana, um trabalho bacana aí que a gente está fazendo, enfim. E sou cozinheira, é isso, não tem muito o que apresentar, não. Sou de Brasília e eu já tinha falado sobre a série de lives. Eu comecei com uma série de lives em abril e essa série vai até julho. Cada uma tem uma pegada. Então, no mês passado foi os chefes pelo Brasil, que eu conversei com 21 chefes de todo o Brasil, falando sobre os mais variados assuntos, conhecendo as dores, as histórias, as trajetórias de cada um. Esse mês é a força da mulher na gastronomia, que também vou conversar só com mulheres fortes realmente, que estão aí em todo o Brasil atuando dentro desse mercado da gastronomia. Em junho vai ser uma série muito interessante, porque a gente vai fazer
uma série de lives com preparação de pratos. Então, isso é muito bacana. E vão ser todos os mestres do sabor. Então, todo mundo que já passou pelo reality aí da Globo vai estar comigo em lives preparando um prato ali. Eu vou divulgar a receita um pouco antes para as pessoas comprarem e fazer junto com a gente. Então, é isso. Vamos voltar para a Paula, que a Paula é a estrela de hoje, né? Paula, só para a gente começar a entrar aí no seu assunto. A gente, no nosso meio, ok, acho que todo mundo sabe o que, que é o termo pitmaster. Agora, quando você fala isso na maioria do público, assim, as pessoas, o que é isso? Então, elas ficam curiosas, o que é um pitmaster? Conta pra gente, o que é esse termo? Na verdade, né, lá fora, o pitmaster é um churrasqueiro, né? É um churrasqueiro Sim! que já tem aí Aham. um tempo de estrada, um bom churrasqueiro, é tido como um pitmaster, um cara que faz um trabalho bem conceituado dentro do mercado do churrasco. Aqui no Brasil, as pessoas ficaram com esse nome um pouco só voltado para o American Barbecue, para quem trabalhava com o American Barbecue. Como eu trabalho com o Aham. American Barbecue também, é um dos braços que eu faço Sim. já há um tempo, né? Eu fui uma das primeiras pitmasters aqui no Brasil. Mas também no mercado, assim, quando a gente, estão falando ali, a maior pitmaster. Quando a gente fala do Mas mercado eu de digo que é isso, que churrasco, é a primeira e a maior pitmaster do Brasil. obrigada, obrigada. Quando a gente fala no mercado de churrasco aqui no Brasil, eu também fui uma das pioneiras nesse mercado, né? Já fiz até aí em Brasília festival de Ó, a Lu é churrasco. uma grande amiga. A Lu tá dizendo aí, eu quero comer o churrasco da Paula. Por Não é um simples favor. churrasco, não, Lu. Você não tá entendendo. E Ah, realmente, assim, não é um universo. Agora, sim, graças a Deus, a gente tem muitas mulheres já. Eu acho que a gente desbravou aí um mercado, né? Mas, o Marcelo, querido, um baita de um beijo para você. Mas é um mercado que durante muito tempo foi um mercado duro da gente desbravar, né? Da gente abrir aí. Abrimos com louvor. Hoje tem muita mulher fazendo churrasco. Eu fico sim. muito feliz toda vez que eu vejo e orgulhosa, né, de ver que a gente conseguiu invadir essa área de uma forma democrática, bonita, mostrando um trabalho bacana, sem competitividade, sem essa coisa de eu sou melhor que o homem, eu sou, sabe, isso eu acho que é uma coisa muito pequena. Eu acho que não existe, eu acho que existe o bom churrasqueiro e o ruim o churrasqueiro que não é bom. Não importa o sexo dele, ele pode ser Sim. homem, mulher, o que ele quiser. Importa é saber fazer Agora, churrasco, peraí, fazer. só um esclarecimento. A palavra churrasqueiro, ela tanto define a mulher quanto o homem? Sim, sim, sim. O Porque não assador, a seria assadora. churrasqueira, porque A churrasqueira gente usa. é o É o equipamento, né? equipamento. Eu uso muito o termo Aham. assadora, né? Assadora, assador. É um Sim, sim. termo que a Aham. gente usa muito. Mas, na verdade, eu sou cozinheira, né? Eu sou uma cozinheira que trabalha com brasa. Eu acho que essa é a minha maior Legal. definição e eu acho que esse talvez seja um dos meus grandes diferenciais. Porque eu acho que só assar carne, né, é uma coisa, mas eu acho que o churrasco ele é muito além de você só assar a carne. Eu Sim, acho que o sim. entendimento da carne é muito bom, é muito importante. O É uma entendimento arte, né? Eu acho que é uma sim, arte, né? a compreensão do fogo, entender essa transformação, o que eu consigo alcançar através do fogo, da brasa, Sim. né? Uhum. As interferências externas, né? De temperatura, umidade, tudo que pode, o vento, tudo isso que interfere no meu trabalho, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante e o entorno também. O que eu vou pôr junto com esse meu churrasco? Porque só a carne ali numa tábua, ela, para mim, é muito pouco. Eu acho que a gente tem que ter o entorno da carne é muito importante, né? O acompanhamento, um bom molho. Aí entra a Paula cozinheira, a Paula que faz 30 anos que, tem, né, que cozinha, que já teve em alta gastronomia. Eu acho que isso é muito bacana e muito importante. Sempre nas minhas aulas eu procuro passar isso. Não se feche só na carne. Abra o seu horizonte, né? Abra o seu horizonte para todas as possibilidades, tanto de fogo, que são milhões de possibilidades, como de ingredientes, de insumos, de preparos diferentes. Eu adoro fazer legume na brasa, adoro trabalhar para vegano, vegetariano. Eu acho que assim, o meu trabalho é com o fogo, é com a brasa, né? É com o alimento, enfim. Sim.
Muito legal, cara. É uma coisa assim. Eu tirei essa dúvida porque eu fiquei pensando, eu falei, churrasqueiro, churrasqueira vai determinar a peça, né? O equipamento ali e tal. Muito Sim, legal. sim. Bom, aí, continuando nessa linha aí do churrasco, você até começou a entrar nesse assunto. Nós temos aí dentro dessa pegada como um todo, os amadores, os assadores, né? E tem também os assadores profissionais e juízes, não é isso? O que que é essa categorização nesse mundo aí do churrasco, vamos dizer assim? Explica para mim essas diferenças. Bom, na verdade, então a gente tem assim, isso quando a gente fala dos juízes e tudo mais, aqui no Brasil a gente não tem muito ainda o costume do campeonato de churrasco, como nos Estados Unidos, que eles têm na Austrália, Nova Zelândia, né? Eles têm isso dentro do American Barbecue, né? Eles têm esse costume muito forte do campeonato. Então, a gente tem lá, tem várias provas, tem prova para amador, tem prova para profissionais. Então, assim, dentro desse circuito, que agora aqui no Brasil a gente tem uma associação cuidando disso, basicamente, os barulhos aqui, viu, gente, é que eu estou aqui no meu catering. Ah, legal. Então, assim, aqui a gente está começando nesse mundo de campeonatos e competições, né? Mas dentro do churrasco como um todo, como a gente vê aqui no Brasil, sim, a gente tem os profissionais, né? Que são pessoas que já vêm da gastronomia e que trabalham com. Fala um pouquinho mais baixo, que trabalham com fogo. Olha eu brigando aqui já. Tem os amadores, tem muita gente que está entrando nesse mercado, né? Que vem de outros mercados, mercado financeiro, enfim, outros mercados e que está gostando e que vem trabalhando, estudando. Eu tenho muito aluno que vem do mercado financeiro, médicos, enfim, mas que se interessam pelo assunto, estão estudando e estão buscando aí desenvolver, de repente, um novo trabalho. E é isso. E tem, logicamente, para você ser um juiz, você tem que fazer um curso, tem que ter um certificado e tudo mais. Entendi. Gente, coloca as perguntas, por favor, no balãozinho, porque senão elas vão se perder aqui na tela, a gente não vai conseguir responder para vocês. Então, coloca as perguntas no Vou balãozinho. responder aqui para o Vone, posso? Pode, claro. Ele Vone, pagou obrigatoriamente o pitmaster, assa carne no estilo americano, com barbecue adocicado ou carne defumada, enfim. não, como eu expliquei, o termo pitmaster é que a gente aqui no Brasil conhece pouco e acha que pitmaster é só os assadores que trabalham com American Barbecue. Pitmaster, o termo pitmaster, na verdade, ele é como se eu falasse, o cara é um Ele é como se fosse um churrasqueiro. É churrasqueiro. um Ele é o mestre em profissional. churrasco. Exato, é um mestre Entendi. churrasqueiro, né? Então, Aham, assim, se você for usar o termo ao pé da letra, não, é um mestre churrasqueiro. Eu posso fazer espetinho entendi. e ser um pitmaster. Agora, se você for falar pensando só nos Estados Unidos, né, só no American Barbecue, aí sim seria um cara que trabalha com o estilo de defumação americano, né? Com barbecue sauce, com rub, com tudo isso. Aham. Tá, então explica pra gente o que que é defumação. Bom, aí é minha Básico, praia né? muito. Então, tipo assim, o que que é? Hã? Aí é minha praia muito. Pois é. Adoro. Então, explica, porque às vezes as pessoas têm na Bom, cabeça, né, o público maior, que defumação, a gente sabe que dentro de defumação tem tudo, né? Uma série de processos, uma série de coisas que sim. acabam sendo defumadas de alguma forma. Hoje, E na maioria do público, eles acham que defumação é aquela coisa só ali né, daquelas coisas que você já compra isso. defumada, enfim. Então explica para o povo sobre Hoje, defumação. na verdade, hoje em dia, quando a gente fala defumação aqui no Brasil, normalmente a pessoa já imagina o American Barbecue, aquele americano com aquele pit, os caras no campeonato, aquela carne realmente adocicada com barbecue e tal. Só que defumação é muito mais que isso, né? É Defumação é muito um além. universo, Defumação é um Uhum. universo, é um dos processos que fazem parte do grande universo da charcutaria, né? Então, a defumação é um dos processos, né? É um dos processos mais antigos que o homem conhece de conservação do alimento. Então, a defumação clássica,
que passa por curas, defumações. Então, assim, defumação é um termo muito amplo, né? Mas basicamente defumação é fumaça, é queima incompleta e fumaça indireta. Queima incompleta porque a gente quer só a fumaça, né? E fumaça indireta Uhum. porque essa fumaça chega no alimento de forma indireta. Mas defumação é muito além, né, do que só American Barbecue. Defumação é um braço da charcutaria, que é como é que eu vou falar? Uma grande matéria dentro da Processo. gastronomia. A charcutaria é uma grande matéria dentro da gastronomia e a defumação é Aham. um processo dentro da Um charcutaria. processo. Sim, Isso. legal. Eu faço muita defumação aqui, mas até brincando muito com os alimentos e tal, ali, só Sim. para dar aquele, né, para dar aquele toquezinho, aquele gostinho, assim, do defumado mesmo. Então, não necessariamente, porque dentro da cabeça das pessoas, quando eu falo que vou, às vezes eu tô na mesa assim, e falei, vou dar uma defumada nisso aqui. As pessoas falam, mas defumação não tem que ficar ali um tempão e tal, não sei o quê, Não. ou seja, nada a ver. A É defumação é realmente. a chegada da fumaça ao meu alimento de uma forma indireta, através da queima incompleta de uma madeira. A Aham. toxicidade, quando a gente fala de toxicidade, ele está falando aqui, se a gente queimar uma madeira imprópria, né? Ou se essa fumaça vier de uma forma imprópria, pode ser que seja tóxica, por isso, cuidado com a escolha da madeira, que é fundamental, né? Existem Sim. madeiras que são próprias para defumação e madeiras que são Uhum. absolutamente impróprias para defumação. Sim. E eu Mas gosto vem muito de fazer, usar, ó, assim. eu tô achando que o Vone precisa vir fazer o meu curso de charcutaria, que a gente fala de tudo isso e ele vai gostar. Aí, tá vendo, Mônica? Vamos já se inscrever no curso dela aí, porque vai ser show. Quando eu vou fazer alguma defumação, eu uso vou colocar muitas ervas, Sim, né? sim, Para dar aquele aroma e tal. Eu acho muito legal, acho muito gostoso fazer isso, assim, né? sim, ervas. Por exemplo, você defumar um queijo com ervas é sensacional, uma delícia. É tudo de bom, né? Um peixe Sim, também, eu gosto de fazer, defumar peixe um com peixe ali lavanda, com lavanda ervas fica e muito tal. bom para Fica peixe. muito legal. Agora, nós temos duas formas, né, de defumar, frio e quente. Não Exatamente. é isso? Explica isso pra Isso. gente aí. A gente tem a defumação a frio, onde a gente não pode passar de 40 graus, né? 38 a 40 graus. O alimento vai receber a fumaça de uma forma fria, existem equipamentos para isso, existem técnicas para isso. Como, por exemplo, um Aham. Gravlax, né? Eu vou fazer um salmão Gravlax, quero defumar. Vou ter que defumar a frio, senão eu não vou ter um Gravlax. Sim. Vai cozinhar, E né? a Vai acabar defumação, cozinhando. exato, e a defumação a quente, aí sim é onde a gente atinge as temperaturas mais altas, mas eu trabalho em torno, no máximo, de 100 graus, eu também não passo de 100 graus. Legal. Ah, a Voni aí tá falando que é a Irani. Irani é uma cliente minha, Irani Poubel. Ó, que coincidência, ela acabou se apresentando aí. Oi, Irani, seja bem-vinda, querida. Então, depois esse curso dela é muito bacana, muito interessante. Entra Isso, aí na página dela e vamos ver o que ela está aprontando aí, né? Então, e os métodos de defumação que existem hoje? Por exemplo, o tal do pit smoker, né? os Que é tão equipamentos, né? famoso. É. Os equipamentos vão desde uma panela bem montada para você fazer uma Eu falei defumação para na você aula. método, né? Oi, desculpa, Método não é o ouvi. frio quente, né? São os É, equipamentos. eu acho assim, se você dá para montar uma panela, eu monto uma panela na aula, ensino a montar uma panela que defuma lindamente. Já defumei muito em panela. Existem defumadores cerâmicos que são muito legais, né? Como a Green Egg, por exemplo, a Camado. Existem os tambores que são muito eficientes também, tamborzão mesmo e montam um defumador, né? Existem os armários de defumação. Eu tenho aqui um americano muito legal, muito eficiente. Existem os armários de defumação a carvão e os elétricos, né? Eu tenho os dois aqui. Existem os pit smokers, que eu também tenho, que é a bonequinha de luxo, que é da Kings, que é o meu patrocinador, que é um baita de um parceiro, que, no meu ponto de vista, tem o melhor equipamento nacional. Que a gente tem dentro do pit smoker, a gente tem offset, né, que é onde a fumaça passa direto ela sai da caixa de fogo e vem já passando pelo ingrediente, e a gente tem, esse é o offset, e a gente tem o reverse, que a fumaça vem por baixo, né, eu tenho uma barreira, ela vem por baixo, dá a volta,
passa na volta pelo meu ingrediente e sai pela chaminé. Então, existem duas formas de pit smoker. Existem os armários industriais de defumação, existem as caixas perfuradas, onde a gente pode pôr madeira dentro e colocar no forno, na parrilha. Existem mil oportunidades. Você pode pegar o seu chip de lenha por dentro de uma embalagem de alumínio, fazer furinhos, colocar dentro do forno. Então, assim, você sabendo a base, a técnica, o que você precisa para fazer a defumação, não tem desculpa para não fazer defumação. Entendi. Agora, olha só, você falando aí, está me remetendo a uma coisa interessante. Primeiro, duas coisas. Uma, eu tenho um tambor, tá? Eu tenho um tambor e eu tenho uma. E antes de eu ter isso, logo quando eu comecei a aventurar assim, eu fazia numa panela de ferro. Então, eu pegava a panela de ferro, colocava ali a madeira e tal, não sei o quê, botava nem lembro o que que era aquilo, mas uma espécie de uma tela, não me lembro o que que era. Então, eu improvisava, então dá para você fazer Não, umas coisinhas, na aula eu né? ensino a montar uma panela que é um defumador super eficiente. Deixa eu mandar um beijo para o Marcelo, da Argentina, que está assistindo a gente. Beijo, Mar, super saudade de você. Sejam bem-vindos, Marcelo. Então, aí eu fazia isso, brincando ali, tentando e tal, não sei o quê. Depois a gente fez um tambor, que aí eu gosto muito de matar um porquinho, né? E defumar o porquinho Sim. ali e tal. Até mais por brincadeira mesmo, não sei o quê. Até no meu Media Kit tem uma foto super linda que eu fiz assim, dando uma de assadora aí, sabe? Fazendo É. uma costelona ali no fogo, no chão, super bacana. Medida que dói, sabe? Você precisa ver. Você vê a foto, parece que é a assadora, assim, sabe? Mas, E mas aí, então, e aí me remeteu a uma época, aí é a tal da cozinha sentimental, a cozinha de raiz. Na minha época de interior, né, lá em Minas Gerais, interior de Minas, a gente tinha duas cozinhas. Uma cozinha que chamava cozinha de fora e a cozinha de dentro. A isso, cozinha na de fazenda fora, também. pois é, a cozinha de fora tinha um mega fogão a lenha. E aí, o que que a Isso. minha mãe fazia? A minha mãe, a gente matava, meu pai matava um porco todo mês, assim, matava aquele porcão lá. E a gente, o método de conservação, primeiro a carne na lata, né? Que hoje é vendido caríssimo, confit, né? Você chega nos Sim, restaurantes, tá confit de pato, confit de pernil e tal, e é caro pra caramba. E na realidade, o confit nada mais é do que a carne na lata, que era da minha época lá de infância, que a gente isso. fazia muito. E na coisa da defumação, isso eu era pequenininha, aí você tá falando aí, eu tô lembrando aqui. A minha mãe fazia linguiça, né? Fazia aquele Pendura- monte de linguiça, Pendurava em chouriço, cima do fogão. tinha uns negócios assim, umas travas, eu não me lembro o que que era que tinha assim, Isso. não. Aí eu enrolava, colocava aquele monte de linguiça, de chouriço, de não sei o quê. Cara, aquilo era Tava fantástico. Aí eu defumando, lembro que ficava mais empiricamente. seco. Pois é. Aí, e tinha um outro negócio que ela fazia que a gente adorava, que se fosse agora na época da pandemia, neguinho ia surtar. A gente pegava as tripas que sobrava, então a gente fazia linguiça, fazia chouriço e sobrava umas tripas, né? Aí aquelas tripas tudo já preparadinha, o que que a gente fazia? A gente soprava a tripa, enchia ela de ar, como se fosse uma bexiga, assim, amarrava nas pontinhas, ela ficava cheia de ar. E aí defumava ela. Aí o que que acontecia? Quando ela defumava, ela murchava e ficava uma tripa assim meio torcidinha, e a minha mãe cortava aquilo e jogava na banha quente. Cara, você não tem noção do que era aquilo, É, tá? Então a cozinha de forma de verdade. defumação era de chiquérrimo, né? E a gente nem sabia. Mas assim, ficava tudo lá, aquela coisa super bonita em cima do fogão. É, Então, assim, existem várias formas, né, de estar milhões. fazendo isso aí, não necessariamente que precisa ter um equipamento. Não, Eu falo para essa coisa caseira, né? claro. E assim, é muito legal, porque na fazenda também eu passei exatamente por isso que você vivia. Eu também vivia na fazenda no interior. E é tão lindo ver hoje, né? Que eles faziam isso empiricamente, pendurava lá, secava, pegava a fumaça, pegava o sabor. E hoje a gente luta fazendo um milhão de coisas, eu acho muito legal. Hoje a gente tem técnicas e tudo mais. Mas nunca perder esse link, né?
com a coisa que a gente, com a coisa empírica mesmo, com o conhecimento que passa de pai para filho. Isso é importantíssimo. De A carne na raiz, né? lata, A busca da carne na raiz lata, mesmo, né? a carne na lata é um conhecimento de pai para filho, sabe? Tem senhoras de Eu idade que adoro. fazem. Eu também sou É, apaixonada. E a gente fala da carne da lata como uma coisa, a gente assim, é isso que eu digo, o brasileiro precisa começar a entender e realmente valorizar o que é nosso, porque a gente valoriza pra caramba um confit de canar e esquece de valorizar a nossa carne na lata, que é a mesma coisa, é o mesmo é a mesma coisa processo, que você vai, entendeu? Só você que vai um lá é e com paga pato, o outro é com caríssimo. porco, você entendeu? Sim, Então, sim. essa coisa da gente valorizar o que é nosso, a nossa cultura, o muquiado dos índios é uma defumação incrível, É, fantástica, entendeu? Então, assim, vamos, eu acho que vale, assim, vale estudar um pouco as nossas raízes, as nossas técnicas. A gente tem coisas incríveis dentro da gastronomia, né? Coisas, assim, sim. realmente fantásticas. Pois é. Agora me fala o seguinte, aí com toda a tecnologia, com essa coisa do mundo moderno, ou seja, na nossa época a gente ia lá e pendurava as linguicinhas tudo lá em cima do fogão lá e estava tudo bem, né? Agora nessa coisa desses equipamentos sofisticados, inclusive esse que você falou aí, dos pit smoker todos que tem e tal, não sei o quê, eles existem uma forma de controlar a temperatura, enfim, Sim, sim, de cocção mais lenta, não tem isso. Tipo, sim. vamos dizer assim, tipo acontece com o forno combinado, vamos dizer assim. Sim, os armários elétricos, né? Você programa. Os de caixa de Uhum. fogo mesmo e brasa, a gente vai trabalhando o fogo na temperatura que a gente quer, né? Vai equalizando e trabalhando na temperatura, administrando isso. É um trabalho realmente assim, não é jogar lá e esquecer. É um trabalho que você vai administrar durante horas, né? Então, Entendi. mas Então, logicamente sempre buscando estabilidade de temperatura. Então, o equipamento tem que ser bom para você ter uma boa estabilidade. Se você não tem um bom equipamento, é mais difícil de você estabilizar a temperatura. Então, tudo isso também envolve equipamento, né? tá, e isso você consegue também fazer alguma técnica voltada para cocção lenta? Não, como é que é? Você diz um sous vide, alguma coisa nesse sentido? Dentro de um defumador, não. Não, Você vai, na sim, realidade, você vai o coccionar defumador. ele e depois defumar. O defumador, não. Por exemplo, se você for fazer um pastrame, você vai fazer uma cocção lenta, porque você vai trabalhar ele 90, 95 graus dentro do defumador, são 10, 12 horas de trabalho, né? Entre defumação e cocção, né? São momentos distintos. Olha, Entendi. agora da Itália, Rita, beijo, Rita, saudades. Que Então, delícia! então é importante assim, a gente entender que a defumação também é um processo que é baixa temperatura. A gente não defuma em alta temperatura, né? Eu, por exemplo, não gosto de ultrapassar 100 graus em nenhum tipo de defumação. Então, de certa forma, é uma temperatura controlada não tão alta. Logicamente, eu posso associar sous vide com defumação, onde eu posso ter um controle mais baixo ainda. Eu posso pegar, por exemplo, uma peça de ancho, jogar uma fumaça nela de 1 hora, depois Isso, era tirar, colocar na minha isso, você bolsa sous chegou. vide. Isso que eu Isso queria são chegar. Eu queria entender. cocções mistas, sim. Ah, então tá. Então, na realidade, por exemplo, se eu pego uma carne ali, né, que eu quero servir ela num ponto perfeito ali de cocção, eu primeiro cocciono ela até chegar no ponto que eu quero e depois eu levo o defumador, é isso? Não, não, o O inverso, inverso. né? Você primeiro vai dar fumaça nela, numa temperatura baixa, com bastante fumaça, e Aham, depois você parte para a cocção, que daí você pode fazer ou direto na brasa, na tá. grelha, ou Uhum, no sous vide, enfim, aí você vai escolher, né? Mas primeiro entendi. momento, eu gosto de É a defumar primeiro. defumação. Eu Ah, prefiro. legal, legal. Tá, tá. Eu te perguntei isso porque esse prato meu de entrada no Mestre do Sabor, eu fiz um cupim, né? E foi no sous vide. E aí, bom, aí já é até uma dúvida assim, bem interessante. O que que acontece? O meu prato virou uma coisa no Brasil inteiro.
tá? Tanto que eu fui olhar as perguntinhas aqui, as perguntinhas eram tudo sobre o meu prato lá, eu nem abri as perguntas. O prato virou uma coisa no Brasil inteiro. Então eu coccionei ele no sous vide, ele ficou impecavelmente maravilhoso e tal, não sei o quê, tá? Derretendo, aquela coisa maravilhosa. Hoje, o que que acontece? Eu peguei esse cupim, né, coccionei ele e chegou lá, eu fui e só selei ele realmente numa chapa quente, que era Sim, o que a gente sim, tinha ali, eu poderia ter levado ele para uma churrasqueira, não sei o que, e tarará. Mas eu sim. selei ali numa chapa bem quente e pronto. Numa manteiga de garrafa e tarará. Hoje, para eu comercializar esse Cupim. cupim, eu tenho um certo problema que é o quê? Ele é feito todo no sous vide. Então, ele vai ficar aquela carne branca, Aham. né? Extremamente macia e que você precisa chegar na sua casa e você precisa selar ele, chegar ele no ponto Finalizar. ou na churrasqueira, de alguma forma. Mas as pessoas não querem isso, as pessoas querem que eu entregue ele já pronto. Mas você E na pode minha fazer o cabeça, inverso, né? Você pode fazer o é inverso. isso que eu queria saber. Você Você entrou pode onde eu queria saber. selar, Se eu posso primeiro selar ele. você pode selar o seu cupim, né? Colocar ele na bolsa de vácuo e depois Jogo no fazer a sous vide. cocção. Ah, é? Logicamente, vai perder um pouquinho da crosta. Logicamente, vai perder um pouquinho, porque a cocção vai soltar Ele vai líquidos cozer e tal. depois. Mas vai ficar mais escuro, vai ficar mais dourado, entendeu? Então, assim, pode fazer o inverso também, sem o menor problema. Ah, pois é, menina, eu tô com esse problema aí, porque eu falei, gente, aí as pessoas não querem, porque o certo, o que eu queria era que você pegasse ele ali no sous vide e tal, prontinho, chegasse na sua casa, colocasse, e aí vai o modo de finalização, ou colocar numa chapa quente, ele fica impecável na churrasqueira, joga na churrasqueira Sim, ali e sim, tal. sim. E aí as pessoas às vezes falam, ah, não, mas eu não quero ter trabalho, eu quero chegar e tá pronto o bicho ali já coradinho, já douradinho e tal, não sei o quê. Então Então, tem essa forma que fica super ok também, super ok. eu vou testar assim, então. Obrigada pela dica. Imagina. Agora, fala pra gente o que que é o American Barbecue, na realidade. As O American, diferenças aí da... o American Barbecue é a técnica americana de churrasco, que é churrasco com fumaça, né? Nada Ah. além disso. É um churrasco americano que é feito com a É, fumaça. e as pessoas confundem isso com o doce, né? Com a coisa É, do porque adocicado. o americano é que o americano usa realmente, né? Ele usa açúcar nos rubs, ele gosta de usar açúcar no barbecue, o barbecue é bem doce. Então, assim, o churrasco Aham. americano, ele tem essa tendência realmente pro adocicado. Eu, particularmente, gosto. Uhum. Sou filho de árabes e a gente come muito agridoce. A mistura do doce com o salgado é muito comum para árabe, né? Então, opa, Ah. peraí. Opa. Opa! Então é muito comum. Então, para mim, já é um sabor que eu tô habituada e gosto. Mas o American Barbecue basicamente é isso. E eu brinco muito aqui no Brasil que a gente precisa fazer o Brazilian Barbecue, que é usar a técnica americana com ingredientes brasileiros, que eu venho trabalhando bastante. Barbecue de. Nossa, tá escuro. Opa! Barbecue de, sei lá, barbecue de açaí, hub de açaí, barbecue de jabuticaba, barbecue de caju, hub com Eu produtos tenho nacionais. um dos chefes que vai fazer uma live comigo em junho, ele vai servir alguma coisa que é com barbecue de cupuaçu. Pois é, então, eu acho isso, eu acho que a gente tem, eu faço há muito tempo, eu tenho consultoria em Teresina faz anos, a gente fez barbecue de cajuína. Então, assim, brincar muito com os sabores brasileiros, né? E a técnica americana. Acho que a gente não precisa ser uma cópia exata. A gente tem que entender a defumação, por exemplo. O brasileiro, ele gosta da defumação mais suave, ele não quer aquela defumação tão porrada como é no Texas. Então não adianta você impor isso, né? Você montar um restaurante de American Barbecue e impor uma defumação texana no teu cliente. Ele não vai aceitar isso de uma forma tão legal. Então, saber, entender o teu mercado, entender que a gente está em outro país, qual é a nossa cultura, né? O nosso entendimento de Uhum. paladar e tal, e buscar conseguir equalizar aí as coisas. E agora, por que que o América Barbecue está tão assim, tão difundido no Brasil e ainda não consegue mudar isso? Assim, trazer para o Brasília? Tá mudando, tá mudando. Porque assim, como ele chegou, né?
chegou uma cópia exata do que era lá. E agora E a as pessoas novidade é de fora, todo mundo quer. e aí agora as pessoas estão começando a entender e adequar e tal. É um processo, né? Então, acho que agora é como a parrilha. Quando ela chegou, era totalmente argentina, era aquilo, fechado. Hoje em dia, a gente já consegue ter um trabalho de parrilha bem brasileiro. Então, acho que é um primeiro momento e aí um caminho que agora está sendo traçado. Legal. Paula, e tem benefícios, né? Quando você defuma a carne, o que que seriam esses benefícios? O que que a defumação traz de especial, além do sabor, lógico? Tem alguma A outra. defumação, eu brinco que a fumaça é um ingrediente, né? Brinco não, falo sério, que a fumaça é um ingrediente. O que acontece? A defumação, ela tem o poder de conservação, né? Os fenóis, eles trabalham, atuam ali como defensores, né? Como bactericidas. Então, ajudam na conservação. Então, um insumo defumado, ele tem um prazo de validade maior do que um insumo que não está defumado. Isso é um ponto. Outro ponto é que muitas vezes na defumação e na cocção lenta, né, desse processo, a gente consegue trabalhar carnes do dianteiro, como, por exemplo, o brisket, que é o peito, né? Era a minha próxima pergunta, eu estava aqui olhando, que todo mundo, esse termo virou, né, uma febre. Então, E nada mais é do que o peito. Brisket, gente. Brisket significa peito, nada mais que isso. Smoked brisket é o brisket defumado, né? O pastrame de brisket, o brisket na grelha. O brisket é peito. Então, se você chegar nos Estados Unidos e falar, me dá um brisket, o cara vai falar, ó, vai no açougue, entendeu? Brisket é peito. Então, a defumação também, como ela tem a gente vai na cocção mais baixa, mais lenta, né? A gente consegue quebrar ali cadeia de colágeno e aí consegue amaciar essa Eu carne. ia te falar, Nossa Senhora, gelatinização do colágeno, né? A gente consegue quebrar. Então, a gente tem um momento que a gente chama, durante o processo, é um momento que a gente chama de stall, onde a gente fica com a temperatura estabilizada durante muito tempo. Essa carne para numa temperatura que é o momento onde está realmente, a gente está quebrando lá as cadeias e fazendo com que essa carne se amacie, fique naquela textura incrível que a gente gosta. Então, esse processo é um processo bacana que a gente consegue na defumação, que a gente consegue nos processos com cocção lenta, como o sous vide, né? Que a gente mantém a estrutura, né, da fibra, a gente não destrói, a gente não desnatura a estrutura, mas consegue que ela se amacie e consegue ter uma textura que fique incrível. Gente, isso é fantástico, né? É isso é fantástico. É ciência, né? É maravilhoso. Isso tem a ver com a reação de Maillard, num contexto geral? A gente nunca vai conseguir uma reação de Maillard defumando, porque a reação de Maillard ela acontece entre 125 e 130 graus. Então, por isso que então passa do tempo. Isso passa do tempo. Passa da temperatura, né? Por isso que a gente sempre costuma fazer cocções mistas. Quando a gente quer uma crosta, a gente faz uma cocção mista. Então, eu defumo primeiro e depois eu faço a crosta. Né? Depois eu dou o marinade. Entendeu? Entendi. Gente, isso é muito complexo. Tá vendo como é uma ciência o negócio, né? Meu Deus, é bem complicado. Pois é, e dentro dessa linha dos cortes aí, você já falou do brisket, né? Porque aqui no Brasil, na realidade, virou o nome, né? Do assado. Engraçado, Subiu o preço, eu me ferro, porque eu trabalho basicamente com brisket, porque eu faço pastrame aqui no catering, né? Meu delivery é de sanduíche pastrame também. Tem alguns outros, mas o forte é o pastrame. E aí o peito, que era uma coisa baratíssima, hoje em dia é super valorizado, né? Não, o peito era carne de segunda. Eu lembro que na minha época de infância, a gente usava muito peito, porque o peito era uma carne barata, entendeu? E hoje, assim, virou aquela coisa, né? Aquela coisa assim de brisket, e aí você fala, vende caríssimo, o povo vende muito caro. É demais, né? É igual o confit. É igual o confit. Né? Falou que botou o nome em vez de botar carne na lata, botou confit, você já vendeu mais caro. É isso. É isso, não tem jeito. Agora, então,
seguindo nessa linha dos cortes, existem os cortes especiais para o churrasco em geral ou para a própria defumação? Não, você pode Olha, estar trabalhando com Leninha, tudo. eu acho que a gente tem que trabalhar com o animal inteiro, inclusive para valorizar o animal, né? Para valorizar a morte do animal, né? Na nossa alimentação. Eu acho que durante muito tempo se perdeu isso. A gente começou as crianças já não sabiam mais que aquela caixinha de isopor era um animal, né? Então eu acho que hoje em dia a gente tem que resgatar isso. É um trabalho que eu faço pesado, né? De respeito e resgate, de usar o animal inteiro, partes. Eu digo que não existe carne de primeira e de segunda, existe boi bom e boi ruim. E usar o Sim. boi inteiro, sabe? Saber usar o boi inteiro, né? As vísceras, que são maravilhosas, que a gente consome pouquíssimo aqui no Brasil. Então, eu acho que é um trabalho muito bacana. Coração bovino, onde você vê, ninguém compra, ninguém nem vende quase coração bovino, e é maravilhoso, que é o antecúteo, que a gente come demais no Peru, que é maravilhoso. Então, Sim. eu acho que a gente tem que buscar esse resgate. Por exemplo, coração defumado fica fantástico, né? Então, não só defumado, na brasa, um enfermilho de língua, né? Um rabo defumado fica incrível. Então, assim, vamos buscar saber trabalhar cada peça, cada parte desse animal, né? Esquecer um pouco só picanha, contra filé, complexo contra filé, picanha, sabe? E buscar realmente a parte exatamente, os miúdos que são incríveis, usar o animal inteiro, que é fenomenal, né? E que a gente tem que realmente valorizar cada vez mais e justificar isso, né? É. Ó, o Júnior está perguntando aí, boa noite, Paula e Leninha. Gostaria de saber da Paula se tem uma regra para acompanhamentos do churrasco. Eu acho que essa pergunta segue. Peraí, deixa eu só ver aqui o que mais que ele colocou. Ou, por exemplo, macarrão tem como combinar com churrasco? Lógico, você faz uma salada de macarrão deliciosa, cheia de ervas frescas, e ele vai acompanhar super bem um steak, as coisas na brasa. Eu acho que assim, a criatividade, eu acho que cozinha está muito ligada com criatividade, com você botar a cabeça para pensar, né? Muitas vezes a gente acha que não precisa, não vou nem pensar, e vai muito nos óbvios, né? Mas quando você começa a brincar e pensar e criar em cima daquilo, você consegue entender que as coisas todas podem se combinar, que você pode brincar. Logicamente, puxa, eu tô comendo a carne suína, né? Que é mais pancada, que tem uma gordura, tal. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar um pouco com coisas mais ácidas, vou colocar um picles junto. Se eu for fazer uma salada de batata, eu vou fazer uma salada de batata mais ácida. Então, assim, pensar nessas combinações. Quando eu sempre brinco assim, pensa que você está mastigando aquilo e o que combinaria ali, o que ajudaria aquilo a crescer, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre pensar e criar, né? A criatividade é muito importante, estudar é muito importante por isso. Ler referências. Hoje em dia tem internet, gente. Na minha época era livro. Eu tenho milhões de livros, sou apaixonada até hoje, continuo comprando porque eu sou apaixonada. Minha casa é uma biblioteca de gastronomia, tem livros saindo pelo ladrão. Mas eu continuo, a internet está aí. Então, assim, busca referências visuais também, para você aprender a montar bem um prato, para você entender um pouco de composição de cores, de texturas, de sabor, né? Tudo isso depende de estudo. Ser cozinheiro é Sim, ser um estudioso pela vida inteira, como um médico. Se você não sim, se reciclar, você vai ficar aquele cozinheiro ultrapassado. Tem muito, mas sim. parou no tempo, né? Minha filha brinca comigo, minha filha fala, mãe, nossa, porque eu tenho 55 anos, minha filha fala, nossa, mãe, eu acho você tão atual nas coisas que você faz, tão moderna. Mas é isso, essa coisa de você estar sempre estudando, sempre pesquisando, sempre buscando, né? Não parar. Inovando, né? Crescendo junto, né? Com a tecnologia, com Não o que com parar, que o seu né? cliente, com o desejo do seu cliente também, né? Exato, exato. E não parar no tempo. Às vezes você imagina uma coisa que você fala, isso aqui vai ficar uma loucura. Testa. Pode ser que não fique, que fique incrível, né? Então, assim, E foi, acredita um olha só, pouco. você sabe que isso foi engraçado. Isso também me remeteu ao negócio, que foi assim, teve duas coisas que virou sucesso nessa história do meu prato de entrada lá no Mestre Sabor. Uma foi o gâteau de mandioca, né? Que eu achei que o cupim, todo mundo amou o cupim, mas eu achei que o danado do cupim que fosse virar a febre. Mas a febre virou o gâteau de mandioca. E aí, a segunda coisa mais pedida, o meu prato de entrada é o mais procurado, é o mais acessado,
porque por causa desse gâteau e de uma salada de abóbora crua que eu Eu fiz. amo, amo, eu vi. Cara, Eu faço um olha, você vinagrete de não tem abóbora crua. noção. Você não tem noção do que foi aquele Pois prato, é. tá? Tanto que o Rafa, quando ele comeu aquilo, ele falou, gente, isso é fenomenal, isso é, né, Pois divino, é. assim. Olha que lindo, E é né? abóbora, ó, um ingrediente barato, né? Pois Porque é, a abóbora é muito barata. Ali não super. tinha nada, tinha abóbora, tinha limão, tinha pimentas, coentro, bastante coentro, né? Ou seja, acidez com essa E uma coisa. E cabeça tudo pensante. compensado. Isso! O que que aconteceu? Quando eu fui bolar o prato, eu queria de qualquer jeito o cupim, porque o cupim me lembra a infância, ele é uma carne extremamente difícil de Só preparar, um né? Ou minutinho, ele Leninha. vai ficar. Só um segundo, só um Tá, segundo. Fê, tá. Fê, entrou um pedido aqui. Eu estou no delivery aqui. Então, Pronto, assim, eu pode pensei falar. assim, eu quero fazer uma carne que era da minha época, uma carne que é difícil de preparar, porque o cupim não é fácil de você Não é preparar, fácil. né? Não é fácil. Não é Então, eu fácil, eu arrisquei, amo. eu falei, pois é, eu amo também, mas o cupim, se você não souber preparar, vai virar uma precata, né? Minha mãe falava isso. É, Leninha, vou te E contar uma. aí, tá. E aí, o que que eu fiz? Eu fui, criei o cupim, ficou perfeito. Aí eu falei, bom, agora eu preciso criar um acompanhamento para isso aqui. Não, a gente eu não queria entrar na onda de fazer purê nenhum, sabe? Nenhuma coisa assim. Eu falava, gente, mas Claro. não, não me cabe servir só uma mandioca. E eu comecei a falar, eu não quero, tem que achar alguma coisa aqui para servir com esse cupim, né? Para dar um impacto aqui. Aí testei, falei, gente, eu tenho que trazer brasilidade para o prato. Eu tenho que valorizar o cerrado, eu tenho que explodir isso lá, eu tenho que fazer isso, né, ser uma coisa diferente, uma coisa maravilhosa. Aí fui lá e falei assim, a minha mãe fazia na época um bolinho de mandioca que era, cara, era o bolinho de mandioca. Falei, bom, mas um bolinho de mandioca também não cabe dentro da proposta, é um programa de alta gastronomia e tal. E eu Lógico. falava, meu Deus, e agora? Aí eu peguei, fui lá e desenvolvi. Falei, eu quero desenvolver um petit gâteau, uma espécie de um petit gâteau. A ideia ali da explosão, do recheio molinho, né, e tal, não sei o quê, usando a mandioca e mais alguma coisa. Aí eu testei, só para você ter noção, eu testei 13 tipos de queijos diferentes para chegar naquilo ali que chegou. Para chegar na perfeição, porque ficou na perfeição. Não, Eu tava fui lindo. testando, aí um ficava duro, o outro ficava não sei o quê, o outro não escorria, sabe? O sabor não casava, e foi aquela briga é, de, 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 de tentar achar, e tava até que eu achei um requeijão da canastra, que eu falei, gente, isso aqui é o cara. Era assim, eu já estava desistindo da receita e eu tinha tempo para mandar essa receita e não sei o quê, nananã. Aí eu fui lá e testei, cara, de primeira. O negócio ficou assim. Quando eu fritei. Ah, sim. Aí eu fiz ele primeiro, né? E testei. Falei, gente, ficou maravilhoso. Achei o que eu queria e tal, não sei o quê. Aí a cabeça louca, né? Porque eu falo que a gente é meio maluca. Aí eu falei, ainda tá faltando alguma coisa aqui, que eu não sei o que que é. Aí fui lá e falei assim, eu preciso levar o cerrado. Então, eu já tinha colocado a canastra, tinha colocado a mandioca, que é nacional, né? E aí falei, eu preciso aqui agora de mais alguma coisa de impacto que seria o cerrado. Fui lá e falei, baru. Aí eu falei, castanha de baru. Aí fiz uma crosta de castanha de baru, envolvi esse bolinho, né? Que é aquela, por isso que ele ficou todo Aham. craqueladinho ali. E aí fui testando, fritei, o trem virou uma coisa. Eu falei, Jesus amado, o que que é isso, né? Que é isso que eu estou escutando agora em todas as redes sociais. O que que é isso? E aí, beleza. Isso tudo eu estou complementando o que você falou das cores, Sim, das sim, sim. texturas, dos sabores e tal. Aí eu servi aquilo com cupim. Aí eu falei, gente, ainda não tá bacana, tá faltando alguma coisa aqui para ligar isso tudo. Eu preciso de algo doce, eu preciso dar uma acidez nisso aqui. E comecei, porque lá é muita técnica. Aí eu Sim, peguei, sim. peguei o rotido, o molho do assado, né, do que já tinha gerado ali, desengordurei ele todinho e fiz um roti de rapadura, mais um elemento brasileiro. E aí eu trouxe aquele doce que eu estava querendo para o prato. Então a mistura do cupim com o petit gâteau ali, o gâteau de mandioca, que tinha a mandioca com o queijo e a crosta do negócio, misturou com esse doce. Falei, agora tá faltando acidez. O que é que eu vou fazer? E eu falava, meu Deus do céu, e eu não queria fazer nada do que já tinha aparecido nas outras temporadas. Falei, eu vou fazer um carpaccio de abóbora. Aí comecei a testar, o pessoal falava, não é possível, a abóbora tem aquela cinta, né? Aquela coisa meio de travar. Eu falei, eu preciso tirar isso, né? Eu preciso dar um jeito que eu não quero coccionar ela.
Fui, testei, mas foi de primeira, eu nem testei, eu só fiz assim. Fui ali, fiz, comi, eu falei, gente, isso é maravilhoso. Isso tá divino. Aí eu usei limão cravo que eu tinha em casa, sabe? Essas coisas assim que você vai Legal. colocando. Ficou impecável. E aí, para fechar com chave de ouro, eu fui lá e fiz uma emulsão de pequi, que eu queria mais cerrado no prato. Aí explodiu. Então, essa coisa que você falou de mistura, né? Então, eu De trouxe isso. acreditar, né? Acreditar no que você É, imagina. Eu lembro que quando eu criei uma vez me convidaram para um festival e eu tive a ideia de fazer um varal de cupim. Ninguém nunca tinha feito, eu vou fazer um varal de cupim e vou fazer uma cocção do cupim em fogo aberto. E todo mundo ficou, minha equipe ficou olhando para minha cara. Eu falei, eu vou fazer. Não, mas não vai dar certo, né? Eu falei, vai dar certo. E eu fiz o primeiro varal de cupim. Hoje em dia todo mundo faz varal de cupim. Eu fiz o primeiro varal de cupim, onde eu pus 80 peças de cupim penduradas a 50 metros do chão. Jesus 16 amado. horas de cocção, né? Com brasa embaixo, fogo aberto. E quando eu tirei o cupim, todo mundo olhava para minha cara e falava assim: eu não acredito. O cupim saiu com Isso me crosta por curou. fora, fechado, hein, no alumínio. O cupim saiu com crosta por fora e eu encostava nele, ele desmanchava, assim. Aí todo mundo Ai, olhava que pra minha cara e falava: delícia. caramba, caramba. E é assim, essa coisa de acreditar no que você. Eu tinha certeza que ia dar certo, eu tinha certeza sabe? Eu só não tinha certeza absoluta do tempo, mas assim, eu tinha uma estimativa e uma temperatura. Então eu acho que a gente tem que acreditar, eu acho que é estudar, Tem, acreditar, sim. focar, usar suas memórias, né? Usar as suas memórias. É importantíssimo usar suas memórias, né? Gustativas. A gente tem isso, às vezes a gente acha que esqueceu e você põe na boca alguma coisa e pá, vem tudo, né? Na minha aula de conservas, hoje mesmo um aluno meu falou para mim: Nossa, Paula, eu fiz o picles que você ensinou. A hora que eu pus ele na boca, eu lembrei de uma tia-avó minha, quando eu era pequeno, que eu ia na casa dela. Eu falei, bingo, é isso, sabe? Então, assim, usar a lembrança, né? A lembrança é um elemento muito importante para gente. É. A memória afetiva mesmo, né? Resgate da Totalmente. raiz. A gente Exato, está quase exato. chegando, a gente já passou até um pouquinho da nossa live, você já deve estar Presentão cansada. aí de Dia das Mães, esse papo com você, adorei. Pois é, ó, o Alan, que foi quem nos apresentou, né? O Alan é um querido, ele está dizendo deusa do churrasco. Obrigada. É, aí tem a Alzeni tá dizendo, sou de Bom Despacho, é de onde eu sou. Assisti você no programa da Rede Globo, parabéns. Saraiva, querido. Eu tava sentindo sua falta, Saraiva. Nós precisamos fazer uma live, né? Era pra gente ter feito uma, mas tipo assim, eu meio que fui barrada, entendeu? Então acabei não fazendo a live com ele aí, ele não deve ter entendido nada. Mas vamos fazer, Saraiva, a nossa live aí. E parabéns pela receita, estava muito bom. Enfim, tem muito elogio para você aqui, ó, muita coisa bacana, o pessoal te adora. Paula, deixa um recadinho, acho que você já até deu algumas dicas aí para o povo. Mas deixa um recadinho para o pessoal aliás, principalmente para as mulheres, né? Que Bom, querem seguir nessa profissão de assadora aí, fala que sim, é possível, o que elas têm que enfrentar realmente, porque a sua história é muito bacana. eu acho que assim, o principal é sejam vocês mesmas, esqueçam essa coisa de homem e mulher, mostrem o trabalho, a gente se supera mostrando o trabalho, né? Eu nunca sofri com essa coisa de preconceito de ser mulher, exatamente porque eu nunca liguei para isso, né? Eu sempre fiz o meu trabalho e mostrei com o meu trabalho o que eu queria fazer, e aonde eu queria chegar. Então, eu tenho uma filha mulher também, tenho um filho homem, mas tenho uma filha mulher que também é uma baita de uma cozinheira, uma baita de uma chefe confeiteira que mora no Chile. Eu venho de uma família de mulheres, a minha mãe era uma excelente cozinheira, uma mulher forte. Eu acho que o principal é a gente ser forte, é a gente acreditar, é a gente não perder a ternura que a gente tem sempre, não perder esse lado nosso, a delicadeza, né, que nasce com a gente, a delicadeza do olhar, a delicadeza do sentimento, e expressar isso na nossa comida, não importa se é num fogo de chão, que é uma coisa pesada, dura, ele pode ser uma coisa doce, linda, delicada, né, que você olha e aquilo é uma poesia. Então, façam poesia com os seus preparos e acreditem que vocês realmente
conseguem chegar lá. Mas, acima de tudo, estudem, 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 estudem e estudem. É isso. Que E delícia, parabéns Paula. pelo Olha, Dia das Mulheres para todas as mães, para todas as avós, para aquelas mães que não tiveram filho, mas criaram os filhos e são mães, para os pais que são mães, para todo mundo aí que sabe o que é criar um ser humano. sim, que é mãe de alguma forma, né? Que é mulher de alguma Exatamente, forma, né? Isso é exatamente. muito lindo. Olha, super feliz de você ter aceitado o meu convite. Eu estava super ansiosa Obrigada. para a gente fazer essa live. Cada uma delas que eu faço, eu aprendo um pouquinho mais e está sendo muito gostoso, porque cada um dos chefes que vieram aqui comigo, eu tiro um proveitozinho disso, eu capto Que alguma bom. coisinha. Eu dou uma beliscadinha ali e tal, e com você não foi diferente, lógico. Você deu uma aula aqui para mim, assim, tirou Fico feliz. uma série de dúvidas que eu tinha, muito gostoso. Parabéns pelo seu trabalho, é lindo, Obrigada. tá? Muito E obrigada. quando vier a Brasília, se eu Vou no souber que você começo do veio aqui e mês. não falou, Começo então de venha. junho. Vamos nos encontrar. Pronto, vamos fazer alguma coisa. A gente faz Vamos alguma sim. coisa. Com certeza. Vamos? Com Então certeza. pronto. E aí, despede do pessoal. Obrigada Pessoal, mesmo, adorei obrigada. te receber. Um beijo enorme. Gente, beijo grande para vocês todos. A live vai ficar gravada no meu IGTV, caso depois vocês queiram assistir. E nos acompanha nas redes sociais. Quem ainda não acompanha a Paula, eu acho que todo mundo já acompanha ela aí. Por favor, vá lá e passa a seguir. Da mesma forma a mim, comente lá Claro. nos meus negócios lá do Mestre do Sabor. Enfim, vamos para frente. Gente, beijo grande. Um Paula, beijo. beijo no Obrigadão. coração. Obrigada. Beijo.